Esse é o quadro Léo Imamura Responde em tempos de isolamento social e hoje responderei a seguinte pergunta: você sabe traçar metas com inteligência estratégica? Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. Antes de começar, quero falar com você que lançamos uma área reservada para colaboradores aqui no YouTube, onde publicaremos vídeos especiais. Mas não mudaremos nada em nossos conteúdos atuais e vamos continuar a responder perguntas de nossos inscritos. Esta nova área é para você que quer colaborar conosco para produzirmos conteúdos exclusivos com muito mais profundidade. Para conhecer todos os detalhes, clique no link na descrição desse vídeo. A pergunta de hoje é de Edson Carvalho. Sifu, na Vida Kung Fu aprendemos a antecipar as situações, a visualizar probabilidades e nos preparar para o porvir. Já na vida empresarial, que entendo que faz parte da Vida Kung Fu também, aprendemos que o sucesso vem mais facilmente quando determinamos metas equilibradas, coerentes, desafiadoras e relevantes para a nossa vida, nos mantendo comprometidos com elas justamente por essa relevância. O senhor poderia falar da importância para a Vida Kung Fu em traçar metas? Edson, quero antes agradecer a sua pergunta porque vai nos permitir esclarecer uma série de coisas. E eu gostaria de começar com a ênfase que você deu com relação à relevância. Por que eu falo isso? Porque quando você determina uma meta, você tem um tempo para alcançá-la. Aliás, eu gostaria aqui de lembrar, porque você mencionou algumas características, existe um recurso mnemônico muito conhecido que é o SMART, que é uma meta deve ser específica, mensurável, alcançável, relevante e ter um tempo para acontecer. SMART, né? Uma palavra em inglês que quer dizer inteligente ou esperto. Então, é interessante observar que quando nós falamos desse tempo, a relevância muda. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, quando comecei a prática das artes marciais, o que eu queria ser era um grande lutador. Essa era uma meta. E uma meta relevante para mim porque eu tinha 8 anos de idade e apanhava na escola. E eu não queria ser saco de pancada dos meus amigos. Eu era vítima de racismo, porque você sabe que o racismo não se direciona exclusivamente aos negros, mas também aos amarelos, aos vermelhos e todos os tipos de diferentes etnias que nós temos, né, por aí. E eu, como descendente de japonês, era vítima de racismo na escola e queria aprender a lutar para me proteger. Isso era relevante. Eu diria para você, Edson, altamente relevante aos 8 anos de idade. Depois de 10 anos, aos 18, essa relevância continuava presente, mas não mais para me defender dos meus amiguinhos da escola. Eu tinha outras expectativas, que foram se transformando 10 anos depois, quando eu tinha 28 anos de idade. Quando aí sim, já lutar não era tão importante mais. Para mim, o importante era enxergar que uma vitória estava vindo não de uma luta contra outra pessoa, mas dos desafios da vida, porque eu continuava a apanhar da vida. E eu queria era aprender a como lidar com essa situação. Aos 38, houve uma outra transformação, aos 48, uma outra, e agora, chegando aos 58, eu tenho uma outra perspectiva de relevância com relação à minha jornada. O que eu quero dizer com isso, Edson? Que a relevância se transforma, há uma evolução da vontade e que deve ser considerada.
E muitas vezes a meta nos aprisiona dentro desse processo. É aquela pessoa que fala, não, eu sou persistente, porque quando tinha 8 anos de idade queria aprender a lutar, então hoje com 58 eu quero continuar a lutar. Então perceba que aí eu tenho uma insistência que parece não muito inteligente. Então quando nós estamos falando dentro de alcançar um efeito desejado dentro da inteligência estratégica, nós temos que fazer uma distinção entre meta e resultado. A meta, ela está no campo da causa, o resultado está no campo da consequência. E isso também vale dentro da realidade empresarial, como você mencionou. Você mencionou a vida empresarial. Por que eu falo isso? Porque o mercado se transforma. Então, aquilo que muitas vezes era aceitável dentro de um determinado tempo, hoje já não é mais aceitável. Observe as comunicações, por exemplo. Antigamente nós fazíamos comunicação por carta, que demorava muitas vezes semanas, meses para chegar. Hoje você mandou uma mensagem e a pessoa não responde imediatamente. E quando eu falo imediatamente é uma questão de segundos, você já fica ofendido achando que está sendo colocado de lado, que você não é uma prioridade para essa pessoa. Então olha só que interessante como a noção de tempo mudou. E por isso que quando você usa palavras como metas equilibradas ou coerentes, desafiadoras e relevantes, você observa que isso tudo vai se transformando a ponto de virar consequência e não mais causa. Daí que eu insisto na noção de efeito desejado enquanto consequência e não como causa. Porque assim temos aquilo que nós chamamos de resultado. Falando em inteligência estratégica, o estrategista, quando ele tem essa visão Kung Fu, ele busca principalmente o benefício de longo prazo, o benefício dentro dos diferentes ciclos, principalmente a partir do ciclo seguinte, não do ciclo presente. Por quê? Porque o ciclo presente, normalmente nós já estamos atrasados. Normalmente nós teremos dificuldade de alcançá-las. Então nós vamos o quê? Nós vamos para situações onde essas buscas vão estar no ciclo seguinte. E aí o que eu faço? No ciclo presente, eu vou desenvolver aquilo que nós chamamos de configuração estratégica. Então, olha só que interessante. Em vez de nós concentrarmos na meta, vamos concentrar nas condicionantes, numa configuração que vai ser favorável para alcançar aquilo que você quer. Os dois querem a mesma coisa. A diferença é que ela se encontra em situações distintas. Uma na causa e outra na consequência. Então, eu quero aqui falar para você que na inteligência estratégica, o efeito desejado, ele está no âmbito da consequência e não da causa como a meta. A meta é interessante, principalmente quando nós temos situações muito amplas, onde nós queremos trazer um esforço comum de grandes grupos, porque afinal de contas, isso fica muito bem determinado. No entanto, quando nós estamos falando de vida pessoal, quando nós estamos falando de relacionamento humano, você vai observar que tudo isso ele acaba se transformando e você vai ter que identificar o que é prioritário. Por exemplo, quando você fala assim, olha, nós vamos agora na nossa família gastar apenas até X ou Y. Por que você fala isso? Não é para você alcançar um número, é para que você possa viver bem em família. Agora, quando esse valor que você determinou como meta, que muitas vezes não está devidamente embasado, você tirou esse número de algum lugar, ou quer seja do seu salário, ou quer seja do que você recebe, ou da renda familiar,
e não leva em consideração as necessidades individuais de cada membro da sua família, você pode estar incidindo num erro. Então, é muito interessante você saber como lidar com essas situações para ver o que realmente é importante para você. É alcançar a meta ou trazer um processo onde que se possa, com isso, ver o que é relevante para você, no caso da família, por exemplo, viver bem. Concluindo, na vida Kung Fu, ou seja, quando nós estamos falando de inteligência estratégica, o mais importante é saber como identificar as condicionantes para alcançar aquilo que você quer e favorecer progressivamente essas condicionantes, essas condições iniciais, para que com isso você, por consequência, alcance aquilo que você está esperando, ou seja, o efeito desejado. E você quer ter sua pergunta respondida no nosso quadro? Deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal. Aliás, o nosso canal Kung Fu Life chegou a mais de 50 mil inscritos. Então, se inscreva para que nós possamos chegar até os 100 mil. Compartilhe com seus amigos, porque sim, queremos chegar aos 100 mil inscritos ainda em 2020. Quero agradecer Edson Carvalho por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!